Salmos de número 30, versículo de número 5. Salmos de número 30 e o versículo de número 30. Está escrito assim: porque não passa de um só momento, ou melhor, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu vou repetir, os irmãos que estão aqui, estão sem a Bíblia, talvez não entendeu. Salmos de número 30 e o versículo é o 5, que diz assim: o Senhor a nós, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Essa mensagem, queridos irmãos, do Evangelho, a palavra de Deus, é uma mensagem encorajadora para a igreja. Somos nós que passamos por muitas provações, passamos por muitas angústias, desânimo, ou outros que precisam ter a sua esperança renovada a partir da palavra de Deus. Ele precisa ter a sua esperança renovada na volta do Senhor Jesus. E esta mensagem é uma mensagem de encorajamento, e nós estamos aqui numa série de salmos. São 150 lindos poemas que Deus deu a vários salmistas. Nós sabemos que o livro dos Salmos, ele foi escrito por muitos homens de Deus, assim como Davi, os filhos de Corá, por Ezequias, Asaf, Salomão, Moisés, entre outros homens de Deus. Também gosto sempre de explicar, queridos, que os Salmos, ele não é tido como capítulo, mas números, porque é uma prateleira de livros. São 5 livros que compõem os livros de Salmo, e eles demoraram mais ou menos 1000 anos. Por exemplo, Salmos de Moisés data-se de 1400 anos para ser escritos. Então, o livro dos Salmos são 5 livros. O primeiro livro, irmãos, dos Salmos, ele vai do número 1 ao 41. É o primeiro livro do Saltério. O segundo livro, ele vai dos Salmos 42 ao 72. O livro de número 3, livro de Salmos de número 3, ele vai dos Salmos do número 73, que é os Salmos de Asaf, ao número 89. O livro de Salmos, livro 4, ele vai dos Salmos 90 aos Salmos 106. E o quinto e último livro do Saltério, ele vai dos 107 aos 150. Demoraram mais de 1000 anos, mais ou menos 1000 anos, para serem escritos, e grandes homens de Deus, irmãos, escreveram, compunharam ou comporam o livro dos Salmos. Hoje o que nós lemos aqui é um Salmos de Davi, e aqui é um cântico, irmãos, que ele está dedicando ao homem, ou melhor dizendo, a Deus. E aqui um nome, eu penso que seja alguém que compôs para ele, elaborou com o nome de Asa. Então, queridos irmãos, eu quero esta noite falar com os irmãos, porque todos nós, não diferente, talvez tenha até uma teologia por aí que parece que o homem agora, quando crente, ele determina sobre a vida, é aí que manda. Não, você não pode aceitar. Você é filho de um Deus rico, dono do ouro e da prata, então você tem domínio sobre você, e você pode pedir que Deus vai te fazer, e dar ordens, e faça isso e faça aquilo. E tem até aqueles que pronunciam a você e ordenam. Parece que nós estamos sentados no trono e Deus com... Me perdoe, irmãos, que hoje o microfone aqui não está muito bom, não. Parece que nós estamos assentados no trono e Deus com uma bandeja, servindo o homem. Agora não somos nós que somos servos, agora é Deus que é servo do homem. E não é verdade.
Este salmo, ele serve para encorajar os crentes, irmãos, nas lutas que são reais, lutas que o crente enfrenta. O homem, a mulher de Deus, ela não vive uma redoma de vidros, não. Ela não está livre de ficar desempregado, de ficar enfermo, passar por provações, de terem problemas em sua casa, nas suas finanças, de sentir saudade, luto. Não, irmãos, todos nós é livre de acidente. Também não estamos, nós vamos ter problemas, e às vezes problemas seríssimos que nos levam ao desânimo. E este salmo, queridos irmãos, ele fala poderosamente. Eu não estou aqui, irmãos, para ser um coach, assim como infelizmente os púlpitos e altares têm sido usados para isso, um pregador coach. Não, eu não estou aqui, irmãos, para minimizar a dor, dizer que agora é crente e aí, não, você não pode aceitar, não, Deus vai ter encontro hoje, uma dorzinha já corre para a igreja para buscar o que Deus quer falar, não, eu quero ver o que Deus tem para falar. Calma aí, crente. Nós não estamos aqui para minimizar a sua dor. O próprio Senhor Jesus pregou isso. Eu não sou profeta do caos, não. O próprio Senhor Jesus, nós temos que ser realistas. E aqui o homem que está aqui em cima, aquele que Deus usa, seja ela ou ele, o homem e a mulher que Deus usa para anunciar sua palavra, que é o evangelho, ele deve deixar bem claro isso. Ambos devem deixar bem claro as palavras de Jesus. E elas precisam se cumprir. Eu não posso minimizar a dor, irmãos, porque eu também passo. Eu não estou livre de passar por várias provações. Irmãos, não estamos livres. Apóstolo Tiago vai dizer isso nas cartas de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Vai dizer assim: irmãos, eu me alegro em várias provações que os irmãos têm passado, porque é nelas que vocês adquirem paciência, esperança e experiência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Experiência, irmãos. Então e Paulo vai dizer que a nossa aprovação, elas são leves, momentâneas, passageiras, pedagógicas, ou seja, às vezes nos assustam, e elas às vezes são, irmãos, não dá para nós administrar. Nós não conseguimos, irmãos, nos programar para aquilo, e elas vêm, nos assustam, e vêm às vezes nos surpreende. Então todos nós não estamos livres de passar por provações, irmãos, mas a diferença é a brevidade do sofrimento. Ele vai passar, é passageiro, são palavras de Paulo, logo vai passar, oh aleluia. E quando, irmãos? Com a eternidade da alegria que nós sentimos por saber que Jesus está conosco e o teu Espírito Santo está entre nós, louvado seja Deus. E nós, irmãos, sabendo que Jesus vai voltar e que nós estamos aqui somente vivendo uma passagem e que Jesus está voltando para levar a sua igreja, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Há uma realidade e nós precisamos entender isso. Eu não posso estar aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, apresentando a vocês que a vida do cristão é um mar de rosa. Não é verdade isso. Quando nós ouvimos algumas mensagens, abre aspas, encorajadoras, que usam a palavra de Deus, você vai à igreja e você sai de lá falando, parece que os crentes daqui é diferente. Poxa, todas as vezes que venho aqui, vou fazer uma obra, vou fazer isso, eu vou transformar isso, a sua prova está acabando. E você, irmãos, eu fico pensando, mas peraí, será que então o sofrimento só existe para mim? Será que o sofrimento não tem sentido? Então quer dizer que assim você vem à igreja como uma consulta espiritual e você sai cheio de promessa? Eu não sou, irmãos, despertado de que eu sou um ser humano. Nós somos seres humanos e nós vivemos em uma terra em que o mundo jaz do maligno. Nós lutamos, irmãos, não contra pessoas, mas contra hostes espirituais que agem nas regiões celestes para nos derrubar e nos tirar da presença do Senhor, queridos. Não posso minimizar ou dizer que o sofrimento não existe. De fato eles existem, mas quando nós lembramos que o Senhor Jesus está conosco, sua palavra é imutável, que Ele permanece em nós, louvado seja Deus, nós então lembramos que a esperança deve estar firme no nosso coração, e não é um otimismo vazio.
A esperança verdadeira que é gerada através da palavra de Deus nos traz uma certeza viva que a igreja está alicerçada em Jesus Cristo e Ele é o alvo principal para nós cristãos. A vitória da igreja é Cristo Jesus em nós, operando sobre a nossa vida, transformando a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu preciso deixar bem claro isso. Lembrar que o otimismo para o cristão não é algo vazio, onde você ouve uma palavra que sai da boca de um homem e vai para casa esperando que aquilo se cumpra. Não, querido, não. Mas a verdadeira mensagem, ou melhor dizendo, o verdadeiro otimismo no cristão está em ele sentir alegria no coração e saber que Deus está nele, que o Espírito Santo de Deus está agindo, e se ele está de pé, mesmo diante das provações, é porque a graça de Deus está sobre ele. A graça soberana do Senhor está agindo sobre sua vida. Aquele homem e aquela mulher está sendo recebido na glória de Deus a todo instante. Apesar das provações e das lúdicas, haverá sempre um cântico de gratidão na madrugada. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os salmos aqui claramente, queridos, é um cântico de gratidão a Deus pela libertação, restauração. Nele aqui, claramente o salmista Davi, ele expressa a sua alegria por ter sido livrado de uma situação de grande perigo e angústia. Provavelmente, eu penso aqui pelos estudos ao examinar a Bíblia, uma doença grave que quase o levou, irmãos, ou melhor, quase tirou-lhe a vida, levou ele à beira da morte. Os seus pés já estavam, irmãos, adjunto na sepultura. Davi aqui estava gravemente enfermo e ele busca pelo Senhor, ele busca pela face de Deus durante a noite. Imagine só, irmãos, Davi recuperado, restaurado agora, vivo novamente. Ele não consegue conter sua gratidão, mas ele abre o coração para oferecer ao Senhor um culto de ação de graça e vai dizer o quanto Deus é maravilhoso. Então ele escreve este salmo para celebrar a bondade de Deus, para dizer o quanto Deus foi maravilhoso com ele em meio à celebração da vida e cura. Ele então no versículo 5 aqui, ele emerge como um farol de esperança, uma promessa maravilhosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E esta aqui claramente não é apenas uma observação sobre a experiência que Davi viveu em Deus, mas uma verdade profunda sobre a natureza de Deus e seu relacionamento com seus filhos. A certeza que todo cristão deve ter em seu coração é uma promessa que atravessa os séculos. Quando estava lá em Davi, Deus trabalhou em seu coração e alcança até os dias de hoje. Irmãos, a palavra de Deus é imutável. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, os momentos em que você está vivendo. Você pode até estar passando por esta noite, lágrimas, choro, sussurro, desesperança. Talvez neste momento, ao ouvir sua palavra, o teu rosto está molhado. Ao ouvir a palavra do Senhor esta noite, o teu rosto queima, os teus olhos liberam sobre sua face uma lágrima, águas quentes, e você está chorando. A dor parece insuportável, a luta pode parecer interminável, a escuridão pode parecer absoluta, mas esta palavra vem trazer esperança. Amanhã vem, louvado seja o nome santo do Senhor. Está amanhecendo um novo dia, este dia está clareando a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui claramente Davi vai confessar: a ira foi momentânea, mas o favor é para sempre. E aqui o salmista Davi está apontando para as infinitas misericórdias do poderoso Deus. A graça do Senhor dá para nós o que não merecemos. Nós não merecemos as misericórdias do Senhor, mas a graça do Senhor nos presenteia. Se o Senhor olhar para mim, olhar para você,
talvez olhando para mim, o irmão André é pregador do evangelho, é um homem que é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo, mas querido irmão, querida irmã que aqui está, eu sou exatamente igual a você, um miserável pecador. Você acha que Deus olhando para mim, haverá em mim merecimento algum? Não, irmãos. Dentro desta sala de reunião, de culto online, dentre todos que aqui estão, eu confesso diante de Cristo, a igreja do Senhor, que eu sou o mais miserável e pecador. Louvado seja Deus, queridos. Nós não merecemos as misericórdias do Senhor, mesmo elas sendo infinitas sobre nós. É a graça soberana de um Deus maravilhoso, que ela nos presenteia. Louvado seja Deus. Mesmo Deus olhando para nós, Ele não olha com olhar de condenação, não olha como juiz, mas o olhar de Deus a mim e a você é de pai para filho, de pai para filha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, queridos. E anuncie a igreja: o amanhã está chegando, a aurora vai acontecer, louvado seja Deus, o sol vai brilhar, louvado seja o nome santo do Senhor, toda essa escuridão da noite vai passar, louvado seja o nome do Senhor, e então pela manhã a alegria virá, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui Davi está apontando para as infinitas misericórdias de um Deus soberano, de um Deus justo, de um Deus piedoso, de um Deus amoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, porque a sua ira dura só no momento, seu favor está à vida, ou seja, o Senhor coloca, irmãos, em primeiro lugar a vida, o perdão, a bondade, sua graça, suas infinitas misericórdias, sua piedade. Louvado seja Deus. A ira que durou só por um momento, a ira de Deus não é uma explosão de raiva descontrolada, assim como o homem, assim como nós que somos limitados. Não, não. A ira do Senhor, irmãos, às vezes as pessoas colocam a ira de Deus como uma raiva descontrolada, como a nossa, e a resposta aqui é não. A ira de Deus é a resposta santa e justa de um Deus perfeito contra o pecado e o rebelde, contra os nossos pecados e nós que somos os rebeldes. É diferente, irmãos. O homem, quando se ira, se irrita, ele extrapola, ele machuca, ofende, passa para as vias de fato e acaba até, irmãos, atentando contra a vida do seu semelhante. O Senhor não, irmãos. Ele dá prioridade à vida, porque Ele é um todo bondade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A ira do Senhor, irmãos, se caracteriza entre duas coisas: pelo silêncio de Deus em relação ao homem. Louvado seja Deus. Quando o Senhor não fala, o homem então não alcança por si só o caminho da salvação, fica perdido, vagando, sem direção. Essa é uma das características da ira de Deus. Não responde. Ele não responde. Você ora, você busca, você tenta atraí-lo, mas o seu coração em rebeldia, em pecado. O silêncio do Senhor, aqui caracterizado pela primeira verdade da ira de Deus, o seu silêncio. Ele não responde e ele deixa, e o homem vai ficar vagando, sem direção, fica perdido, não alcança por si só a salvação. O homem pode ter vida, pode estudar, pode casar, pode conquistar seus prédios mais altos, todo o dinheiro, toda a fama, todo o poder, prosperar materialmente, mas se está sobre a ira de Deus, perde-se quanto à vida eterna. Perde-se, ele não tem posteridade. Tudo que faz, não há posteridade, não há crescimento. Todas as conquistas terrenas deste homem, sob a ira do Senhor em seu silêncio, não significa nada se a sua alma está perdida. Ele é um homem que vaga, é um homem sem sentido, há um vazio no seu coração. Mas aqui está a boa notícia gloriosa: a sua ira dura só um momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para aqueles que estavam sob ira, mas foram alcançados pela salvação, aquele tempo acabou, passou, foi breve. Ou seja, ele estava agindo do seu jeito, com a sua própria razão, com os seus próprios sentimentos, com o seu próprio pensamento, com as suas próprias vontades.
Mas agora não, ele foi alertado pelo Senhor, e o que eu vejo biblicamente, ele, irmãos, entendendo que o seu livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? É discernir ou decidir entre o bem e o mal, faço ou não, vai dar certo ou não. Este livre-arbítrio, ele é quebrado em Adão. Quando Deus fala a ele: olha, Adão, você está livre, só não faça isso. Ele quebra este livre-arbítrio, e agora o que nós temos é uma livre agência. Por que livre agência? Nós decidimos ir, vir, casar, ter filhos e entrar num trabalho, mas o homem não consegue decidir entre o bem e o mal. Mas quem faz isso em nós? A graça de Deus. É o Espírito do Senhor, a graça de Deus que abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para ouvirmos sua palavra e entender o direcionamento do Senhor e ouvir o Evangelho. E agora o homem entendeu que ele precisa do Senhor, ele entendeu que o Senhor está o chamando, está o convidando, e a partir deste momento todo este silêncio do Senhor é quebrado, e esta ira se passou, e agora ele entende que a salvação alcançou, aquele tempo acabou, passou, foi breve. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora ele está cheio de Deus, ele ora e Deus responde com sua presença, ele busca e Deus fala pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há um relacionamento com o Deus da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deve haver glorificação no meio da igreja, porque este tempo de separação para nós foi breve, passou, e ele acontece na cruz do Calvário através de Cristo. O homem destituído da glória de Deus estava e ainda está, mas se hoje ele tem acesso ao trono do Senhor, ao Monte Santo, é no nome de Jesus, na pessoa de Cristo. Agora ele se relaciona com Deus, então esta ira já passou, louvado seja Deus. Agora ele foi despertado, ele conversa com o Senhor, ele tem um coração cheio da presença de Deus. Em outro tempo, não mais, ou mais, não mais, mas agora somos povo de Deus, alcançados pela sua misericórdia. A ira já passou, louvado seja Deus. Mesmo que a ira tivesse durado anos em nossa vida, quando comparamos com a eternidade que temos pela frente, foi apenas somente um momento, onde o Senhor, pela sua ira, então decidiu nos deixar por um momento. Louvado seja Deus. No favor de Deus está a vida. Então, no seu favor está a vida. O favor, que favor é esse que traz vida? O sangue do Senhor Jesus que se deu por nós, é a vida. Por isso ninguém tem acesso a Deus se não for através do Filho. Esta ira já passou, e este favor que é a vida, onde o próprio Deus deu prioridade, ao invés da sua ira, agora a sua ira depositada no próprio Filho, que já passou. A igreja pode glorificar porque ela se relaciona com Deus. Agora a vida é lançada sobre nós, e o seu grande favor que trouxe vida é o sangue de Jesus expandido sobre nós. Esse foi o grande favor de Deus em relação àqueles que estavam perdidos. Não merecíamos, nós não merecíamos o nosso Deus. Não poderíamos ou podíamos pagar a dívida, era impagável. Nós não tínhamos condições, não tínhamos como alcançar salvação, mas Deus, em seu favor imerecido, enviou o seu Filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. No favor de Deus, a vida. Louvado seja Deus. Não morte eterna, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, não há separação, porque o sangue de Jesus nos uniu diante do Senhor. Estávamos mortos e Ele nos vivificou, estávamos sob sua ira e Ele nos trouxe para o seu favor. Estávamos perdidos, mas Ele nos salvou. Louvado seja o nome santo do Senhor. O favor de Deus não nos dá apenas vida no céu futura, mas dá vida abundante justamente agora. É no hoje, é no já, como falamos antes da oração. O favor de Deus não é algo somente para o futuro, é a vida agora. Se estamos sob o sangue de Jesus, a vida, a esperança,
vida com propósito, vida com significado, vida com alegria, vida com esperança, vida com paz que excede todo entendimento. Louvado seja Deus. Aqui o salmista é bem claro, quando ele fala a palavra ira, só um momento, favor, a vida inteira de estar diante do Senhor, inteira de eternidade. Louvado seja Deus, porque não passa de um momento sua ira, o seu favor dura a vida inteira. No versículo 5 da parte B, a ira é só um momento, já passou, estamos em Cristo, mas o seu favor dura a vida inteira. Aqui está apontando para a vida eterna em Cristo. O favor de Deus é o sangue de Jesus sobre a igreja, que não merecíamos a morte de Jesus. Então aqui claramente o salmista está apontando para a cruz de Cristo, e para a ira que foi despojada em seu Filho, que não por direito, nenhum de nós temos direito de vida eterna. Agradeça a Deus pelo direito da vida eterna. Não é direito, irmãos, graça é desmérito, não merecíamos. Mas aqui claramente o Davi salmista está dizendo, é um favor de Deus. Nós merecíamos estar sob a ira, mas Ele fez um favor grandioso, ou seja, Ele deu de graça o presente a mim e a você, salvação. A ira é temporária, passageira, é breve, o favor permanente, eterno, sem fim. Louvado seja Deus. Apesar da salvação, atravessamos noites, vales, mas somos salvos, estamos no favor de Deus. A ira já passou, mas ainda estamos neste mundo de trevas, ainda atravessamos um vale de lágrimas, as lutas estão todas aí, as provações batem à nossa porta, as tentações nos cercam, as trincheiras, elas às vezes nos envelopam, as lágrimas são reais. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições. Não, talvez não possível tereis, não, ele não disse isso, tereis. Jesus disse, olha, pode ser que você... Não, ele disse, tereis aflições. No mundo tereis, vocês vão ter muitas aflições. Mas, irmãos, louvado seja Deus, enquanto estivermos nesse mundo caído, haverá grandes lutas, haverá grandes batalhas, haverá grandes levantes. E aqui está uma verdade profunda e desafiadora. Só os fiéis estão chorando pelas coisas certas, ou seja, os fiéis, irmãos, estão chorando porque desejam uma volta de Jesus para que tudo isso se termine, se acabe. Os infiéis não, os infiéis, eles gostam da noite, eles buscam para melhorar a vida aqui, mas o fiel, ele lembra que a ira de Deus foi só um momento e que o seu favor durará por toda a eternidade. E ele sabe que este mundo está cumprindo o que Jesus pregou: no mundo tereis aflições. Louvado seja Deus. Eles choram pelo estado do mundo, não choram pela norma da igreja, não choram pelos perdidos, não choram pelos seus pecados. Mas os fiéis choram. Choramos porque vemos o mundo mergulhado em trevas, choramos porque vemos pessoas amadas caminhando para a perdição, choramos porque vemos a igreja se desviando da verdade, choramos porque sentimos saudade do céu. Nossa pátria não é aqui, o filho pródigo está voltando para a casa do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Choramos porque, irmãos, a nossa carne peca, ela nega o Senhor. Choramos porque vemos o sofrimento de Jesus pelo nosso, aleluia, pela remissão dos nossos pecados, e às vezes erramos, falhamos, pecamos, choramos diante do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero nesta noite dizer a você que veio aqui para ouvir a palavra, preste muita atenção. O choro dura uma noite, não uma vida inteira, não eternamente, uma só noite. A noite tem fim, o amanhecer vem, a escuridão não dura para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus está vindo sobre nuvens de glória, a igreja o receberá, será glorioso este dia, vai passar. Louvado seja o nome santo do Senhor. A esperança está viva no nosso coração. Eu vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo. Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Não há o que nós temermos. Bendito seja o Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos juntos.